Educação e doutrinação é um debate que voltou à tona aí recentemente por conta dos vídeos do Wilker Leão que ele vem gravando aí, então em sala de aula nas universidades, e aí teve tretas, o senhor Nando Moura, como sempre, dando seus conselhos públicos para que todos possam ver o quanto ele é um amigo leal. Mas não é sobre isso o vídeo, é mais sobre esse mérito de doutrinação nas escolas, por que acontece, se é correto, se é errado, enfim. É curioso que é o seguinte, talvez você não tenha navegado nesse universo docente, eu já fiz faculdades dentro dessa classe de professores, né? Ou pelo menos de pessoas que irão se formar para se tornar professores e ensinar nossos filhos. Eu posso dizer claramente que boa parte dessa engenharia de doutrinação, ela é uma cadeia alimentar, podemos chamar assim, né? Então hoje, a galera que vai se formar nas universidades para ser um professor de língua portuguesa, um professor de filosofia, de história, sociologia, seja o que for, principalmente na área das ciências humanas, essa galera tá aprendendo de professores que também passaram por esse mesmo processo de aprendizado, assimilação / doutrinação. E que não é que eles fazem isso na malícia, intencionalmente, de ensinar apenas autores como, por exemplo, nas aulas de história, sociologia, filosofia, quando você vai lidar com alguns materiais, você vai ver provavelmente esses autores: Caio Prado Júnior, Ciro Flammarion e principalmente Michel Foucault. Professores universitários adoram trabalhar com esses autores. Então, eles não fazem isso na maldade, mas é porque foi o que eles aprenderam. Não é nem que eles não conheçam outros autores para trazer novas visões, mas é que nem sequer foi apresentado para muitos deles. Então, você vai conversar hoje em dia com um professor, e aí ele não precisa nem ser de universidade. Professor de ensino público, ensino médio, ensino fundamental, muitas vezes não vai ter nem sequer o conhecimento de algum outro tipo de material que não seja aquele que ele se formou, aquele que lhe foi indicado dentro desse seu universo. E esse professor que passou isso para ele na universidade teve esse mesmo processo, e muito provavelmente as pessoas que ensinaram esses professores também passaram por esse processo, porque ele já vem de longa data. Ele vem desde o quê? Desde a origem. Então, uma coisa que o finado Olavo de Carvalho criticava na trágica ditadura militar que a gente teve no Brasil é que os militares não se preocuparam com a parte cultural, né? E, para ele, o que deveria ter sido feito? Pegar esse aparato educacional que existe e tomá-lo da ideologia progressista que existia nele e continua existindo apesar de algumas modificações, apropriar dessa ferramenta e utilizá-la com os ideais conservadores. Isso era o que o Olavo queria, né? Então, hoje em dia muita gente argumenta que, olha, isso só vai mudar essa doutrinação quando nós formarmos uma juventude que se forme dentro dessas áreas acadêmicas e tomem esses espaços, e a partir deles haverá ali pessoas que serão ensinadas por eles, e essas pessoas vão ensinar outras pessoas, e assim vai. Ou seja, de qualquer forma, a gente não vai estar lidando com uma educação imparcial. Vai continuar sendo parcial, só que parcial mais para um lado conservador, mais para um lado republicano, liberal, libertário. Então, a educação imparcial que alguns gostariam de ver, né, sem a tal da doutrinação, ela vai continuar sendo inviável. Eu pergunto para vocês, a educação pública, ela não é feita justamente para doutrinar? Desde Esparta até a Prússia. Porque em Esparta você educa o quê? Educa de forma agressiva para que se torne alguém resistente, alguém pronto para briga, alguém pronto para o combate e se tornar um guerreiro poderoso. Há controvérsias, né? O Thiago Braga, se ele ouvisse eu falando isso, ele vai ficar louco de raiva. Mas vocês entenderam o estereótipo aqui. Na Prússia, Lutero começa a vir com a ideia de uma educação pública compulsória, ou seja, obrigatória. Por quê? Porque ele queria gerar ali então a expansão dos ensinos doutrinários que ele tinha. Então, pode
pode até você pensar, bom, às vezes você ter esse tipo de educação universal pode ser interessante para que eu possa estabelecer aqui conhecimentos, né, ideias que eu considero que são importantes para que a sociedade conheça, assimile, concorde, coloque em prática no dia a dia, né? Só que você tem que entender que essa é uma ferramenta que pode mudar de mão. Hoje você está no comando do Estado. Hoje você está no comando do que vai ser ensinado. Mas daqui a pouco, numa sociedade democrática, 4 anos depois você sai. Entra outro no seu lugar. E esse cara, ele vai mudar essa grade. E ele vai começar a ensinar de forma compulsiva os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos e todo o resto da população da forma como ele acha o ideal. Então sai da sua doutrinação, vai para a doutrinação do seu adversário. Essa é a educação pública compulsória. O pai, o responsável da criança, ele na prática, no dia a dia, ele tem menos comando sobre seu filho que o Estado. Por quê? O Estado tira ele da sua casa desde cedo. Com esse tal ensino integral, ele mantém seu filho em um ambiente fechado, com pessoas desconhecidas, seja os adultos responsáveis, seja os colegas de classe, muitas vezes em escolas precárias, salas de aula sem ar-condicionado, ventiladores quebrados, calores enormes, e lá ele é obrigado a ficar todos os dias, com exceção de fim de semana e olhe lá, tendo que aprender coisas que o próprio Estado decidiu que ele tem que aprender. Isso por vários e vários anos. E se o responsável, os pais, não aceitarem isso, eles perdem a guarda do filho. Eu pergunto, quem tem mais poder sobre o filho? O Estado ou os pais? O Estado. Ele passa a maior parte do tempo com o seu filho. Ele decide as regras que seu filho vai ter que se estabelecer. E você não tem o direito de pensar numa outra alternativa. Então, é um ambiente que você muitas vezes vai sofrer bullying, vai sofrer problemas psicológicos que vão acompanhar o resto da vida. E aí? Outra coisa, as escolas, elas são obrigadas a seguir um material estabelecido pelo MEC. Então, existe justamente um ministério do governo, vou citar aqui o exemplo do Brasil, mas isso pode ser em qualquer outro lugar do mundo, que aí é onde vai ser decidido isso que eu falei do Estado. Vi dizer, ó, isso aqui que vai ser ensinado. É isso aqui que é importante para que os jovens, as crianças, os adolescentes aprendam. É eu, dentro dessa grade aqui, que vou decidir isso para você. Você já viu já quem foi os ministros do MEC dos últimos 20 anos? Você confia em algum deles para ensinar alguém que você gosta? Um sobrinho, um filho, um afilhado? Esses caras que são os cabeças que estão decidindo. Aí você vai dizer, bom, mas alguns professores ou quem sabe uma escola, ela poderia tancar e falar, não, eu vou ter minha autonomia, eu vou ser independente e ensinar um material diferente do que o MEC me exige. Ela não pode, porque existe uma coisa chamada Enem que foi feita justamente para isso. Se você quer entrar em uma boa universidade, você vai precisar de uma boa nota no Enem. E para você ter uma boa nota no Enem, você vai precisar estar preparado para as questões que vão cair no Enem. E como que você se prepara para essas questões? Aprendendo assuntos relacionados a elas. Então, as escolas vão ter que se submeter ao que vai cair no Enem. Então, você sabe muito bem que o que cai no Enem normalmente é o quê? Coisas da ideologia dominante atual do Brasil. Se você for para um país conservador, muito provavelmente o Enem deles cairia coisas da ideologia predominante por lá. Então, o Enem, ele mata qualquer possibilidade de uma autonomia. A escola, mesmo que não queira aquela grade de material de ensino, ela vai ter que fazer isso, porque os alunos vão precisar estar preparados para fazer essa maldita prova. A escola também perde recursos se ela começar a dar problemas dos alunos irem bem mal, no caso. Bem mal é muito bom, né? Estamos falando de educação e eu lançando esse português do granfino, né? Mas vocês entendem? O Enem, ele existe por isso. Então você vê o tamanho dessa teia de aranha que é a educação brasileira. Ah, como que a gente poderia resolver isso? Olha, eu penso assim, uma forma de a gente tentar sambar um pouco seria fazer uma mudança muito marcante, assim, muito de personalidade, que não seria fácil. E por isso eu acho que seria muito difícil ela acontecer mesmo. Mas
o que eu penso? Voucher educacional é muito mais útil do que esse sistema atual. Veja, você pega o tanto que a gente paga de imposto, né? Tem até lá os dados lá, são 100 e poucos dias por ano que a gente trabalha para pagar imposto e o resto é o que fica com a gente, né? Para de pegar esse dinheiro que eles mandam para educação, e que não é pouco, é uma falácia esse negócio, que o governo não investe em educação. Vai ver o tanto que o governo investe em educação. Pega esse dinheiro, volta pro bolso dos pais responsáveis, é de vocês de novo. Só que é o seguinte, é esse cartãozinho aqui, tá esse valor aí, é um voucher. O que você vai fazer com esse voucher? Você agora tem esse valor de volta com você e você vai decidir qual escola você vai colocar seu filho. E aí você escolheu a escola, você vai passar esse cartão, esse voucher, que antes você pagava em imposto, agora tá com você, e lá você então vai fazer seu filho trabalhar. Aí você dá autonomia para as escolas. Que aí uma escola pode ser focada em esportes e muita gente que nesse sistema atual aí acaba sofrendo porque são pessoas mais imperativas, pessoas, né, que são melhores fisicamente, se dariam bem ali no ramo esportivo e tal. Não pode, porque o sistema do MEC diz que você precisa completar todas as apostilinhas, mesmo que seu potencial claramente não seja com aquilo, não seja cálculo, não seja ciências sociais, você só quer poder competir um atletismo do qual você tem potencial. Não. Então você vai pra uma escola que foca muito em esporte e dá o básico dos demais grades ali de aula, você consegue colocar alguém ali, um filho seu, que tá desenvolvendo esses potenciais. Poxa, meu filho, ele quer lidar com ciências sociais. Então, ao invés desse sistema atual, onde ele tem 2 aulinhas de história por semana e o resto tem 5, 6 de matemática, né? Não, mas tem que ter matemática porque é importante, tudo bem, mas vá de concordar comigo que, pelo menos, no mínimo, metade do que você aprende numa aula de matemática você não usa depois. Claro que usa pra fazer prova. Aí é um outro problema que eu já vou entrar. Mas você, desde cedo, e trabalhando o aluno em matérias que vão desenvolver o potencial que ele deseja exercer uma futura profissão nessa área de ciências sociais, ciências humanas, é muito mais útil. E aí o pai, o responsável, pode passar esse voucher por lá. Pô, meu filho tá se desenvolvendo melhor com a parte artística, teatro, atuação, música, legal. Vai ter escolas desenvolvidas para isso. Vai ser o pai e os alunos que vão decidir. Mas temos problemas, porque essas escolas técnicas aí, ok, beleza. Mas e na hora de entrar pra universidade, né? Aí a pessoa não estudou fórmula de Bhaskara porque tava numa escola mais focada pra música, e lá eles não desenvolviam além do básico da matemática, e aí como é que ela vai passar? Aí que temos um problema, os vestibulares teriam que mudar também, que é uma coisa que também nunca fez sentido, vai te concordar comigo. Pô, eu vou entrar numa faculdade de jornalismo, no que eu preciso saber da área de jornalismo, eu fui bem no vestibular, tirei ali, quase gabaritei as questões, ciências humanas, comunicação, aí eu fui péssimo nas exatas, nossa, meu Deus, biológicas ali, fui péssimo. Então por isso eu não vou conseguir entrar nesse curso, eu não vou conseguir entrar. Pô, sabe? Qual que é o sentido disso? Então você tem que aprender aquilo que você claramente não tem potencial para ir bem. Você vai ter que decorar simplesmente por causa de uma prova e depois nunca mais vai usar. Você entende o quão surreal é isso? Então os vestibulares também teriam que se adaptar. Universidade de Humanas, vestibular de lá, vai ser exatamente a mesma coisa. Focado na área de Humanas. E aí, quem for querer entrar nesses cursos, disputa entre si na área de Humanas. Não vai ter essa de desempate. Todo mundo aqui vai bem Humanas. Então, quem for bem exatas vai desempatar e melhor conseguir a bolsa. Não é assim. Então, são, assim, pequenas ideias de soluções um pouco mais rápidas. Claro que o meu ideal mais libertário não seria esse, mas para mim, claramente, o sistema público de educação compulsória no Brasil é um sistema que falhou e vai seguir falhando. Agora, veja, sobre educação e doutrinação, eu acho que na questão das universidades, ok, na questão do ensino médio fundamental, talvez não haja doutrinação da forma como alguns pensam. Por quê? Porque os alunos ainda, a maioria, nem se importa com as informações que eles recebem. Vamos falar a verdade, eles nem levam muito a sério. Mas existe uma coisa que se chama assimilação. Então, eles assimilam algumas coisinhas ali que é passado por aí. E assimilando isso, na hora de eles tomarem alguma decisão em alguma opinião pública, algum plebiscito, alguma eleição, eles normalmente vão ir de acordo com aquilo que eles assimilaram em determinado momento de alguma aula.
Exemplo, vamos supor que você teve aulas durante 3 anos com uma professora de sociologia que defendia a legalização das drogas, certo? E vamos supor que vai ter um plebiscito para a população decidir a respeito disso. E naqueles 3 anos, a professora de sociologia em nenhum momento trouxe contraponto contra a proibição em questão a relação das drogas, sabe? Tipo, ela era a favor, mas ela não trouxe nenhum argumento de debate. Ela só trouxe ali, então, de forma deturpada o que quem é a favor da proibição disse. Você só aprendeu uma forma, então, para você, aquilo tá assimilado. Por mais que você não saiba argumentar, você nem ligava muito para as aulas. E aqui foi só um exemplo, tá? Eu nem tô entrando no mérito, você tem que liberar, legalizar, proibir. Eu sou mais a favor da liberação, mas isso pode ser assunto para um outro vídeo. Sobre a educação, em resumo, é isso que eu penso.